E eu começo o programa, como te adiantei, com um assunto que, por vezes, pode parecer delicado, mas muito necessário. Na última quarta-feira, o Brasil ficou chocado com a tragédia da Escola Estadual Raul Brasil, no município de Suzano. Infelizmente, a gente teve que se deparar com isso tudo, mas felizmente a gente tem a possibilidade de abrir os olhos para essa realidade. Isso tem a ver com a gente, isso tem a ver com a minha atitude, com a sua atitude. Não adianta a gente apontar dedo, a gente precisa realmente prestar atenção na nossa parte. O que é que a gente pode fazer para mudar isso? O que é que a gente pode fazer em relação aos nossos filhos ou aos que estão próximos da gente? Hoje eu recebo a psicóloga clínica, ela é coach, palestrante, escritora, CEO da Conexão Direta 4D Coach, especialista em Enneagrama, que é o estudo da personalidade, Cíntia Roberta Conte. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma alegria te receber e melhor ainda poder tratar com você sobre esse assunto que é tão importante e tão delicado, né? Eu li vários textos sobre o que aconteceu na tragédia lá em Suzano. Hoje a gente lê na internet que eles estavam envolvidos aí numa internet baixa e que estimula os jovens a essas atrocidades. Mas eu acho que eu li um texto que foi muito elucidativo do padre Fábio de Mello, que ele finaliza e conclui dizendo que, na verdade, isso tudo tem a ver com a falta de amor. E é o que a gente estava conversando ali fora, né, Cíntia? É isso, né? Primeiro, boa tarde a todos. É um tema que, se eu pudesse escolher um outro tema para vir no programa falar, obviamente a gente escolheria, mas é claro, como você falou, é muito importante, né? Aconteceu, muito triste, a gente se compadece, tem empatia com aqueles que estão sofrendo e que sofrem, mas nos abre para grandes reflexões, né? Porque é a gente pensar essa situação de uma forma muito ampla, né? Porque a gente pode parar para pensar sobre transtornos psíquicos, sobre estresse pós-traumático, como que a gente vai cuidar desses adolescentes agora, a falta de diálogo em casa, a falta de diálogo entre a escola e a família, são tantos temas, né? Mas pensando em tudo isso, eu falei, puxa, o que eu gostaria de levar para o programa? E eu acho que todos esses temas têm um ponto em comum, que é o amor ou a falta dele, né? Então, a gente poder pensar na questão do amor hoje em dia, porque eu acho que o amor banalizou e se perdeu e tem se perdido, a gente tem deixado esse amor se perder. Eu falo que agora a falta de amor vira lei, né? Então, agora a gente precisa de lei para os negros, lei para as mulheres ser protegida, lei para as crianças ser protegida. E, de repente, se a gente sentisse esse amor de verdade, né? Se a gente voltasse ao Criador, que quando fala que Deus é amor, né? Significa que a nossa sociedade está doente, está enferma como está, porque a gente tem se afastado de Deus e do amor. Então, é uma questão que eu acho que a gente pode trabalhar, pode olhar com cuidado, pode se repensar, né? Porque é uma situação que aconteceu lá, mas anteontem aconteceu nos Estados Unidos, ontem em Suzano, e amanhã, se eu não fizer nada, pode acontecer na escola do meu filho, na escola do seu filho, a gente não sabe. Então, o que a gente pode mudar? Quais são as questões que a gente pode trabalhar dentro de casa? Eu gosto muito da frase da Cora Coralina, quando ela fala que quer mudar uma sociedade, vá para casa e ame a sua família. Né? Agora, esse ame a sua família, eu acho que é algo que a gente ainda precisa aprender. Porque eu me lembro que nas gerações anteriores, o amor ele tinha muito a ver com a autoridade, mas parece que estava dando certo aquilo. Mas a nossa geração, por exemplo, me parece que se ressentiu contra aquele tipo de educação e veio adotar uma educação liberal, uma educação de amizade, né? Eu sou muito amiga da minha filha, sou muito amiga do meu filho e, na verdade, perdeu-se um pouco esse amor que a gente trabalha aqui toda segunda-feira, que é o amor exigente, que é um amor com comprometimento, né? Com limites, com consequências. Como é que é para achar essa dose correta de amor? O que a gente tem que pensar? A primeira coisa que eu gosto de falar com os pais quando vão no consultório é que como é que está o seu amor próprio? Porque não é nosso papel receber amor de filho. Eu acho que os pais hoje mais esperam é ser amados por os nossos filhos. E não, pode ser uma consequência das nossas atitudes. Mas é o que eu falei, o amor banalizou, então tudo virou amor, né? Então eu recebo adolescentes no consultório e falam assim, eu transei com... Eu fiz amor com um rapazinho que eu conheci ontem. Eu falo, não, você não fez amor, você fez sexo. Vamos usar as palavras certas, né? Porque o amor é algo muito maior. É muito maior que a paixão, é muito maior que o amor fraternal, é algo muito mais amplo e que a gente precisa entender. E você foi num ponto que é fundamental, que é o amor que é disciplina,
o amor é limite, o amor é respeito, o amor é não, né? Hoje em dia nós não sabemos dizer não. A culpa toma tanto um espaço dentro do nosso coração que a gente vai cedendo para os nossos filhos. Quantos filhos vivem com os avós, né? São criados pelos avós porque os pais têm que trabalhar. Não há mal nenhum, só que a gente sabe que avô serve para estragar filho. A voz que nos perdoe, né? A voz na casa de avô pode ama, tudo. na verdade é porque assim, porque o papel do avô realmente é esse amor incondicional, vamos curtir, né? Exato, eles já educaram, eles já fizeram esse papel de educador emocional com a gente, né? Então agora o que eles querem? Eles querem é estragar mesmo. Pode subir no sofá, pode. Só que aí o que acontece? Quando essas crianças chegam em casa, é muito mais difícil disciplinar. A gente precisa, como pai, ter mais discernimento, mais objetividade, mais praticidade e mais limite. É muito mais cansativo educar hoje na nossa sociedade, mas é preciso para que não aconteçam coisas e atrocidades como a gente tem visto aí, né? Acompanhar, eu também trabalho, meu marido trabalha, a gente chega cansado em casa, né? Mas a gente tem que saber que nós escolhemos ter filhos. E se a gente escolheu, que a parte mais fácil de ter filho, às vezes para quem não tem problema, é o nascimento. Porque é o educar que é cansativo mesmo. Então tem pais que chegam e falam assim, mas eu já falei 1001 vezes isso para ele. Eu falo, então você se prepare para 1 milhão e com amor. Né? Tem dias que a gente não vai ter amor mesmo, vai falar mais bravo, mas no dia que você está mais tranquilo, que você está mais apaziguado, fale, olha, filho, eu já falei 1000 vezes, mas eu vou falar mais 1500 se for necessário. Mas você tocou num ponto muito correto, que é o amor próprio. E aí eu acho que a gente precisa... Porque educar, né, a gente vai delegando. É o outro, não, o problema é o filho, não ele que tá mal educado, não. Você, o amor próprio, eu acho que isso aí é a raiz de tudo. Porque quando a gente se ama, a gente não fica esperando a aprovação do filho, a gente não sente tanta culpa, a gente sabe quem a gente é. Exato. Agora, a gente perdeu muito desse amor próprio, né? A gente tá também muito perdido. Com tanta informação, eu volto e meia escrevo no meu Instagram, para de olhar a vida dos outros, para de achar que a vida dos outros é melhor que a sua, para de olhar que o corpo da outra é melhor que o seu. A gente tem que voltar a entender que a gente é um ser único, amado e aprovado e ponto, né? E esse amor, eu acho que ele está muito relacionado com a forma de criação que a gente teve também, mas eu sempre digo que depois dos 20 anos é a hora onde a gente pode falar um basta para tudo. E eu posso decidir a me amar a partir daí, né? Eu posso decidir a me respeitar a partir daí, eu posso decidir pôr limites a partir daí, porque tudo é disciplina. Mas a gente acha que não, que tem que ser livre, né? A gente tem confundido um pouco alguns princípios, alguns conceitos, e nisso a gente tem perdido esse amor, que é tão importante hoje, né? A gente resgatar o que significa amor, porque eu sempre falo que as pessoas confundem um pouco o amor com a paixão, com o amor eros, né? E aí fica muito confuso, porque aí vira aquele amor que eu sofro. E se no amor eu sofro, eu não quero sofrer. Então eu tenho deixado de amar, né? E aí eu vou precisar exatamente daquilo que eu falei, das leis, para me dizer até qual é o meu limite de respeitar o outro ou não. Então eu faço, acho que um convite hoje que a gente possa abrir o nosso coração para o amor, porque amor não é só receber. Amor também é doação. E quando eu dou, eu me amo mais também. Porque eu falo, putz, como eu sou bacana, sabe? Então, são esses tipos de amor que eu acho que a gente tem perdido a sensibilidade para ver e para olhar, para ajudar. O amor que cumprimenta no elevador, sabe? São gentilezas. Eu acho que o amor, ele é sutil nas nossas gentilezas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ou deveria ser. E a gente tem perdido isso, né? A gente está tão preocupado em ganhar dinheiro que a gente tem se distanciado das coisas emocionais. A gente está preocupado com o efêmero e a gente esquece das coisas eternas. Isso é algo que a gente precisa pensar. Em termos práticos, porque tem muito pai nessa hora pensando assim, como é que eu explico isso para o meu filho? E deve ter muito filho preocupado e amedrontado, até em relação a ir para a escola, de pensar, e se isso acontecer na minha escola? Né? Como é que a gente age nessa hora? Eu acho que uma outra forma de amor, que também a gente tem perdido, é o diálogo. Né? Falar das coisas de uma forma muito aberta e transparente. Os meus filhos também vieram com essa preocupação, né? E como às vezes a gente fala, não vamos falar sobre isso, não, isso não foi na sua escola, deixa... Não, essa é a hora de falar. Se aconteceu, vamos falar. Tanto para os adolescentes que passaram pela situação
né, bem pertinho ali na escola mesmo. Deixa esses adolescentes falarem a respeito do que eles sentiram, pelo amor de Deus, essa é a hora deles poderem falar, quanto os nossos filhos, que vão trazer situações ou vão trazer essas questões para casa porque escutaram um amiguinho falando, ouviram no noticiário. É importante que a gente dialogue, sente com o seu filho e sentar mesmo. Eu uso muito o chão, às vezes as pessoas falam, nossa, você fica mesmo no chão? Eu falo, fico porque eu tô acostumada a ficar no chão com as crianças. Senta no chão e vamos falar a respeito, vamos ter medo de falar. Não às vezes a gente acha que o não falar vai gerar que meu filho não passe por situações ou não se torne agressivo. E não é exatamente o contrário. É falando a respeito que a gente pode criar neles a reflexão e é a reflexão que faz com que ele possa decidir de uma forma mais livre o que ele quer para a vida dele. Perfeito. Ao mesmo tempo, tem muitos pais que estão amedrontados. Hoje mesmo, num dos grupos meus de WhatsApp, tinha uma mãe falando assim, será que eu corto a internet em casa? Porque fica pensando, puxa, se a internet está levando esses jovens a tomarem esse tipo de decisão, é melhor cortar a internet. E aí, eu queria te ouvir também em relação a isso. Então, eu acho um tema super importante, a gente não pode esquecer, a internet está aí para todos. Por que que uns atuam dessa forma e outros não? Então, existem aí uma gama de situações e de motivações que levam esses jovens a tomar atitudes como essa. Então, o problema não é a internet. Claro que se eu puder tomar cuidado com o tempo, não vou deixar meu filho um dia inteiro ou deixar solto, Tem mãe que deixa o filho se fechar no quarto e ficar. Não, vamos olhar, é nosso filho, outra forma de amor é o cuidado, E a gente deve cuidar dos nossos filhos nesse sentido, não é proibir, é acompanhar, vamos acompanhar o que eles estão vendo também. Agora, para acompanhar, eu fico sempre pensando, a gente precisa entender um pouquinho. Então, não adianta também a gente ficar ali, no mundo à parte, só quero ver minha novela, só quero fazer o meu tricô, não quero entender nada de internet, não, tem que entender um pouquinho, tem que penetrar um pouquinho no universo dessa meninada, porque senão você chega lá no computador, ele aperta um botão, você não viu o que ele está fazendo. E a gente precisa ver. As crianças tímidas, às vezes, elas se trancam muito e muitos pais acham que, ok, ele é super estudioso. Tem que ficar atento, Eu acho que todos os comportamentos que nos chamam a atenção em casa, a gente pode abrir um pouquinho os olhos. Tanto a timidez, como aquele que é muito extrovertido, Porque sempre tem um motivo pelo qual os nossos filhos assumem algum tipo de personalidade. Então, a gente poder estar atento para isso eu gosto muito de olhar a família hoje, as crianças e o ser humano através do Eneagrama, que são os 9 tipos de personalidade, enfim, de uma forma muito mais profunda, mas que a gente possa entender como é que essa criança atua, como é que essa criança funciona, porque às vezes também ser muito extrovertido também pode ser um traço de alguma coisa que não está legal, ou ele está precisando chamar atenção. Então, sempre que tem algum destaque, eu acho que você falou uma coisa legal, que é assim, vamos sair do nosso universo só de ficar olhando a novela ou ficar tricotando e entrar um pouquinho no universo dos nossos filhos. Chamou a atenção por qualquer motivo, olha. E se vem a paz no teu coração, você olha e fala, não, é saudável, bacana, deixa. Mas sempre aquela atenção e sempre muito, muito diálogo. Como você se sente? Eu gosto muito de perguntar para os meus filhos. Como vocês estão se sentindo hoje? O que vocês sentiram na escola? Porque através desse sentimento, quando a gente pensa nesses dois jovens que atuaram dessa forma tão violenta, a gente pode ver o quanto eles não olhavam e não lidavam com os próprios sentimentos. Aí sai através da agressividade, sai através de uma série de conteúdos psíquicos inconscientes que nos assusta, demais. Então, aprender a lidar, deixar a criança ter raiva é muito importante, Às vezes, nossos filhos têm raiva mesmo, a gente também tem, Por que a gente não dá o direito deles terem? Perfeito. Mas vamos falar um pouquinho dessa história do bullying, eu acho que eu fui beneficiada de alguma forma pelo bullying que eu sofri. Eu falava muito e a turma da minha escola zoava porque eu falava demais. A hora que eu pude falar profissionalmente, que me deram a chance de pegar o microfone para falar, eu falei com tanto amor, com tanto prazer, e aí eu descobri que era isso que eu amava. E falei, é nisso que eu vou focar minha vida. Então me ajudou de certa forma. Também sofri bullying. Também sofreu bullying? Também. Eu era gordinha, eu era. Olha lá! Então, e eu acho que essa experiência pode nos fortalecer ou pode não.
né? Aquilo que eu estava explicando, o enneagrama das personalidades, vai depender de como essa criança recebe, de como a criança que atua o bullying, que faz o bullying, a forma que ela faz, com o que ela mexe, né? Porque se falarem para você, Claudinha, você é muito feia, você vai falar, tá, ok, né? Ou seja, se ela vai exatamente na ferida da outra criança, pode causar um dano muito grande também. Mas a gente volta no princípio da falta do amor. Por que essas crianças estão precisando fazer tanto bullying em escola? A gente sofria, mas hoje é um bullying um pouco mais agressivo do que aquela época, né? O que está faltando em casa, quando a gente pode, se a gente puder pensar e se a gente puder olhar, né? E aí eu gosto sempre de perguntar, quantas vezes por dia você diz que ama seu filho? O amor está aqui para a gente dar, né? Não paga nada. É diferente de um presente que você tem que trabalhar um monte para comprar para o teu filho, e é o que os pais mais fazem hoje. O amor está aqui de graça, é um abraço, um sorriso, um beijo, um pegar no colo. Isso aí não custa nada e faz tanta diferença para uma criança, porque a criança vê um mundo completamente distinto da forma que a gente vê. Então, a gente precisa estar mais aberta para o amor, sabe? E também parar de exagerar, que é o que eu falo. A gente virou uma sociedade de mimimi porque nos falta amor. Aí a gente precisa de regras, de leis, de uma série de coisas, porque, na verdade, o que falta realmente é a gente dar, que é de graça. Isso aí. E da mesma forma que eu falo, da mesma forma que ele, né? Que Deus colocou o amor no nosso coração, para a gente não ficar com aquele medo, não vou amar porque eu vou sofrer, Ele também colocou dentro de nós, que é o que você falou, força, coragem, garra, para a gente poder reverter essa situação de muitas adversidades que a gente vai passar na vida. Perfeito. Vamos seguindo, aprendendo sempre. Obrigada, gostei, viu? Olha, a primeira pergunta, ela é professora e ela diz, estou com medo de dar aulas, entrei em pânico. É a Maria José, ela é lá de Brasília. Maria José, é normal, né? E aí eu acho que a gente pega um pouquinho da linha do estresse pós-traumático, que é aquela sensação que nos gera pânico, ansiedade, sofrimento, medos de algo que a gente viu e começa a recordar. Porque isso é um movimento que a mente faz sem a gente perceber. Ou seja, eu não quero pensar na situação, mas eu estou aqui, me vem a imagem que eu vi da escola, ou enfim. Então, se afasta um pouquinho dessa realidade, dos vídeos que também a televisão, ou seja, a internet começa a bombar, se afasta um pouquinho, retorna a tua essência de qual é o teu papel dentro da escola, o que você quer fazer ali, conversa muito com os teus alunos, porque vai fazer bem para você e para as crianças também, os adolescentes, enfim. Perfeito. Vamos lá, Maria José? Você tem um propósito para cumprir, vamos com força e coragem. Próxima telespectadora, ela diz, boa tarde, Cláudia, meu irmão tem 15 anos, está tendo comportamento agressivo de maneira verbal e física. Ele também está na fase de fazer coisas escondidas, como, por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas. Meus pais já conversaram com ele de forma tranquila e cautelosa, já levaram algumas vezes à terapia, mas ele vem repetindo esse comportamento, o que poderia ser? Continuar, como eu falei, né? 1000 vezes. Já falei 1000 vezes para o meu filho. Fale 5.000, 1 milhão de vezes. Então, o diálogo, ele tem que continuar e permanecer dentro dessa família. Saber que adolescente tem, sim, uma fase difícil, né? Mas ter esse olhar diferenciado. Ele vai à terapia ou ele está passando por um processo terapêutico? Que é diferente. Às vezes, as pessoas levam para a terapia, faz 2, 3 sessões, não resolve, né? Então, a gente poder ter esse entendimento, essa compreensão de que terapia é um processo que tem começo, meio e fim, é muito importante também, né? Mas sempre é o caminho do diálogo, tentar dialogar e amar. É difícil amar, às vezes, um adolescente agressivo, é difícil, mas é fundamental para que ele possa se recuperar também. Perfeito. E linda a sua participação como irmã, essa preocupação com seu irmão. Parabéns, viu? Próxima é da Melissa Miranda. Um beijo, Melissa. Ela pergunta, alguns pais têm medo de participar, de saber da vida dos filhos, pois existe o medo de encontrar alguma coisa errada e não saberem o que fazer com o ocorrido. É isso? É isso. É isso. A gente vê muito, muito, né? Não tenha medo, né? Eu acho que tudo que a gente descobre, que a gente encontra, a gente vai ter força para lidar com aquilo. A gente pode buscar ajudas fora. Hoje,
a gente tem muito mais conhecimento de situações, então ir a fundo numa situação vai preservar você de um futuro muito pior. Porque às vezes a gente vai fugindo e quando vê a situação está muito pior. Às vezes uma droga, uma bebida, né? Se eu olhar no começo e encarar aquilo de frente como pai, como responsável desse adolescente, vai me evitar problemas maiores futuros. Agora, isso tem a ver um pouquinho com o nosso amor próprio, né? Porque a gente fica com tanto medo de encontrar algo de errado que possa, de alguma forma, nos acusar como fui negligente, não fui boa mãe, errei aqui ou ali, que a gente prefere não ver, não é? E se a gente sabe quem a gente é, o quanto a gente fez, o quanto a gente tem de amor, eu acho que a gente procura com mais coragem do que vai encontrar. A gente precisa entender que os nossos filhos são frutos do relacionamento nosso com eles, mas também são frutos do que eles vivem no meio social, da própria personalidade que eles já nascem com ela, para a gente não se culpar tanto. Então, ter esse conhecimento nos alivia um pouco, sabe? Essa responsabilidade que, está passando por essa situação porque a culpa é minha. Né? Essa coisa da culpa, eu sempre falo, culpa serve para ficar no lixo, porque na nossa vida ela não serve para absolutamente nada. Então, a gente poder jogar a culpa no lixo e saber quem a gente é, o que a gente fez, o que estava ao alcance de fazer. Se a gente não fez diferente, é porque a gente não dava conta naquele momento. Mas eu amei isso que você falou. Olha, eu quero que você preste atenção, porque isso eu acho que é libertador. O filho, ele é fruto da nossa relação com ele, mas a relação dele com a sociedade, dele com a vida, dele com o Criador. Quer dizer, a vida dele é a vida dele. Ele é ele. Já nasce com uma personalidade também. Muito bom. Próxima. Boa tarde, Cláudia. Parabéns pelas temáticas do programa. Obrigada. Ela diz, aprendo muito. Na sua opinião, as mães idosas que preferem ficar em seus cantinhos também devem sair do comodismo e visitar seus filhos? Eu vou passar a palavra para a Cíntia. Genial. Eu acho que relação de amor é feita dos dois lados, né? Então, acho sim que mãe idosa deve sair, a não ser que tenha um problema, né? A pessoa Ela até pergunta se são pessoas que não podem se deslocar. Aí já fica um pouquinho mais complicado, né? Aí a gente pode se deslocar por elas. Mas se elas têm essa possibilidade, porque tem pessoas que não podem se deslocar tanto, mas que tudo bem, né? Tem ajudadores, gostam de sair de casa. Agora, precisa entender um pouquinho mais essa questão, assim. Mas eu sempre parto do princípio de que qualquer relação de amor tem que ser dos dois lados. Eu dou e eu recebo. E se não for assim, questione. Perfeito. E aí também ter uma franqueza, porque às vezes as mães ficam assim, não vou porque vou incomodar, e de repente o filho está querendo essa visita, às vezes está precisando de uma ajuda, né? A gente ter espaço aí para o diálogo, não só quando é pequenininho, mas a vida toda. A vida inteira, a vida inteira. Muito bom. Estamos chegando ao fim, mas eu queria te dar aí mais uns minutinhos para você falar sobre o tema, deixar uma palavra final para todo mundo que hoje, de repente, está angustiado com o que aconteceu, mas também eu penso que isso levanta aí brecha para todo mundo poder abrir o coração e até revisitar algumas tristezas, alguns lutos, né, perdas, e tem gente com lutos recentes também, independente do acontecimento agora. Eu acho que eu vou terminar com aquela frase que eu disse, que eu acho que é importante a gente realmente pensar e ter essa certeza. Se Deus colocou o amor no teu coração, Ele vai te dar a força, a coragem e a garra necessária para sair de qualquer tipo de situação. Seja só verdadeira com você mesmo, né? A gente não pode fugir das situações, fugir da dor, fugir do sofrimento. Encare de uma forma verdadeira. Olhar para esse sentimento de uma forma real e verdadeira. Nossa, como é libertador. Chorar as nossas dores é muito importante, é libertador. Então, que a gente possa fazer isso, oferecer escuta para aquele que sofre, né? Porque às vezes quem sofre necessita falar e às vezes não tem espaço, não consegue encontrar. Porque hoje em dia a gente fala tanto, não, você fala do seu problema, eu falo do meu, né? Então, buscar às vezes uma ajuda de um terapeuta que possa fazer uma escuta genuína ajuda muito também. Muito bom. Passar o contato da Cíntia, quero que você acompanhe no Facebook, é Cíntia Roberta Conte, é Cíntia com THY, tá? Cíntia Roberta Conte, no Instagram, Roberta Conte Psicoach, tá escrito aí para você copiar, Roberta Conte Psicoach. Telefone WhatsApp 11 9 45 39 91 82. Um ótimo final de semana, muito obrigada.
E até a próxima. Até a próxima. Sempre bom receber gente inteligente, sensível. Sempre bom falar do coração, poder tratar desses assuntos, lembrando da fonte do amor, aquele que nos acompanha o tempo todo, que nos alimenta, que nos protege, né?